Bom dia, boa tarde, boa noite, alegria, alegria para todo mundo que está aqui neste momento assistindo esse vídeo do projeto Educação e Direitos Humanos do Governo do Estado do Espírito Santo e realizado pela Secretaria de Direitos Humanos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que atravessa toda a história da humanidade e que hoje em dia se faz ainda mais necessário a gente refletir, que é sobre comunicação, mídia e a famosa fake news. Bora saber mais sobre esse assunto? Então, roda a vinheta, DJ! Desde os primórdios da humanidade, o ser humano manifesta sua necessidade de se comunicar. Seja através de desenhos, gestos, ruídos ou dialetos, a comunicação se faz presente na essência do ser humano. E isso não sou eu que estou falando, não. Eu chamo aqui Paulo Freire, que tem uma citação que resume muito bem esse assunto. Se liga só. O mundo social não existiria se não fosse um mundo capaz de comunicar. O mundo dos seres humanos é um mundo de comunicação. É Paulo Freire, só isso, meu irmão. Eu não tenho nem o que mais acrescentar. Falou, tá falado. Mas hoje aqui a gente vai abordar essa questão da comunicação sob o aspecto dos direitos humanos. Porque conforme o processo de comunicação foi evoluindo, a comunicação também foi se expandindo. Surgiram as mídias, os meios de comunicação e hoje o que antigamente era comunicado de uma forma restrita a um pequeno grupo, agora ganha espaço e alcança o mundo inteiro através da internet. Mas será que todo mundo tem de fato a liberdade para acessar essas informações e se comunicar? É importante que a comunicação não seja vista como um serviço, mas sim como um direito. Isso nos leva a pensar que, como um direito, a comunicação deve ser acessível a todos, sem distinção, e não apenas a empresas ou instituições públicas ou privadas que a exploram como um serviço. Tá meio complicado de entender? Então relaxa, porque eu vou trazer para nossa conversa a Cíntia Paiva. Ela vai explicar pra gente, como já diria minha avó, tintim por tintim, toda essa questão. Bora nessa? Fala tu, Cíntia! Todos os seres humanos têm direitos. O fato de você viver, respirar, não ser torturado, se comunicar, se informar, ir e vir, esses todos são direitos humanos, são direitos básicos, mínimos para que você possa sobreviver. Um dos grandes direitos que não era talvez tão importante no passado, é a comunicação. A gente falava muito de direito à informação, de se informar. Hoje a gente fala do direito de se comunicar. Ele é maior em que sentido? Ele é mais ativo, você pode ser representado e falar e ter a sua voz. E o Estado tem o quê? Que implementar, porque a gente vive num Estado de direito, um Estado que deve obedecer aos limites que os direitos humanos impõem. Isso parece complicado, mas não é. Na verdade, vários direitos que nós temos, eles têm que ser regulamentados. Por exemplo, no trânsito, a gente não tem regras que a gente tem que seguir, porque senão a gente pode bater um no outro. É a mesma coisa com os direitos humanos. Um direito humano pode bater com o outro, mas o Estado tem que implementar esses direitos. Então, eu posso falar o que eu quiser? Não, eu não posso falar, eu tenho que ter um limite. Qual é o meu limite? O limite é o direito do outro. Um exemplo, a gente vê muito negro na televisão? Não, a gente vê as mulheres representadas sendo ativas ou sendo um objeto sexual. Então, a gente quer ter uma representatividade que as mulheres, os negros possam falar com a sua própria voz. Isso é um direito humano, a comunicação plural, diverso e democrático. É engraçado que a gente fala em evolução e a gente talvez fale agora de digitalização desses meios. Por exemplo, o rádio saiu do rádio e foi para o podcast. Deixou de existir rádio? Não, graças a Deus existe rádio, mas existe também outras fontes, o podcast. Existe o cinema? Existe o cinema, mas existe o Netflix, existem vários streamings, né, nesse momento. A gente tinha apenas 5 fontes mundiais e agora a gente acha que a gente tem várias fontes mundiais, mas o que acontece? O tráfego de informações é monopolizado. Então, a gente acha que a gente vai ouvir notícias da China? Mas não, porque a China controla as informações lá. Porque há uma divisão mundial que aí entra o poder econômico, o capitalismo, e a gente tem que entender essas
dinâmicas, né? A gente tem que entender essas dinâmicas para falar assim, a informação é livre, a comunicação é livre? Não, ela precisa ser regulamentada justamente para que a gente tenha a informação correta de uma fonte fidedigna para chegar até nós. Mas a gente tem um problema no Brasil que é as pessoas têm problemas de interpretação. A gente nos rankings de leitura, a gente tem baixos níveis de interpretação. Qual é a sua fonte se a gente não tivesse o mundo digital? Seria um livro, um jornal impresso ou a televisão, né, como meio público. Só que acontece o seguinte, as pessoas hoje elas recebem informação onde? Do WhatsApp, do Facebook. Isso são fontes seguras? Às vezes é o amigo, é o vizinho, é a comunidade que ela faz parte. Mas será que ela para ter outros acessos à informação? Ela para procurar outras fontes de informação? A gente acha hoje que a gente tem mais acesso à informação. E esse talvez seja o nosso maior erro de conjuntura de olhar. Por quê? Tem mais acesso à informação? Tem, mas quais tipos de informação? Os meios de comunicação são como a gente enxerga o mundo, infelizmente ou felizmente. Porque se a gente for pensar, a gente vê o mundo por meio da novela, a gente é aquilo que a mesma classe média, a classe baixa da novela é a nossa realidade. Então os meios de comunicação, eles são pontos de referência porque eles também traduzem um pouco da nossa cultura. Então eles fazem parte da nossa subjetividade e formação. Recentemente a Maju, que é uma apresentadora de um jornal, uma apresentadora negra, uma menininha negra se viu representada na Maju. Olha que legal, porque existe a possibilidade dela estar ali sendo protagonista de uma ação. Eu entendo os meios de comunicação como um papel educador, sim, não necessariamente um retrato só da realidade, mas uma visão talvez a mais, uma visão mais plural, uma visão mais aberta e ampla da realidade, para que a gente possa formar sujeitos mais cidadãos. Então, olha só que interessante. Por mais que pareça tentador a gente dizer que, se você tem um celular e internet, você é produtor ou produtora de conteúdo. Sim, de fato você é, mas isso não quer dizer necessariamente que o direito à comunicação está sendo de verdade aplicado. Porque para isso a gente iria precisar de questionar, por exemplo, o modelo de concessões de rádio e TV no Brasil. Você sabia, por exemplo, que a Constituição brasileira proíbe que políticos controlem empresas de mídia? Mas apesar disso, deputados federais e senadores controlam meios de comunicação, ainda que não sejam seus proprietários formais. Achou isso bizarro? Então se prepara que tem mais. Você sabia que apenas 11 famílias, veja bem, eu disse 11 famílias, são detentoras de todos os grandes meios de comunicação do Brasil inteiro? Então por aí já dá para perceber que não se tem uma igualdade de direitos, né? Há sim, na verdade, uma grande desigualdade, privilégios, exclusão e monopólio que afetam todo um país. Eu já aproveito e deixo a dica de um documentário que se chama Levante Sua Voz, uma produção do Intervozes que mostra isso e muito mais. O link está aqui nesse QR Code que você pode acessar quando quiser, beleza? E para a gente aprofundar essa questão e expandir também o nosso olhar sobre esse tema, comunicação, mídia e fake news, eu quero convidar novamente a Cíntia para trocar uma ideia com a gente. Bora nessa? Fala tu, Cíntia! A comunicação é essencial para o ser humano e normalmente a gente se comunica por meios, né? Telefone, internet, WhatsApp, as redes sociais. Antigamente, como é que a gente fazia isso? No espaço público, na ágora, né? Vamos pegar na Grécia, mas a gente fala na praça, a gente se movimentava em espaços públicos. E onde agora estão esses espaços públicos? Esses espaços públicos estão dentro de um meio digital, onde a gente hoje mais interage no meio digital, são nas redes sociais. Então, essa rede social virou o nosso espaço público. E o que acontece? Esses espaços públicos estão nas mãos de pessoas privadas. Esse controle de informações, porque o nosso espaço público ficou privatizado, é super complicado. Então a gente tem que aprender agora a regulamentar esse espaço público e regulamentar de uma forma que seja mais plural. E eu não estou falando só de redes sociais, isso vai para todos os meios, os digitais e os não digitais, os públicos, os privados. E aí entra uma coisa que hoje em dia também é fácil fazer
o algoritmo funcionar a seu favor. Você tem o quê? Você tem indústrias de cliques, você tem fazendas que os computadores vão lá, reproduzem aquela notícia como se aquela notícia fosse mais importante do que uma outra. E aí você direciona o tráfego de informações e aí você vai direcionar para quem você quiser. Fake é uma coisa inventada, produzida, maquiada. Mas será que toda fake news é isso? Ou apenas uma questão de opinião? E aí a fake news parece ser apenas aquela mentira, aquela fofoca, mas que produz danos. A ideia é produzir danos, a gente tem que saber como lidar com esses danos. E aí a gente entra numa outra questão que é a seguinte, tipo, será que vale a pena a gente censurar a fake news, né? Tipo assim, a gente tá falando de censura e eu trabalho com a questão de tolerância e intolerância. A gente deve ser tolerante, a gente deve pensar em vários aspectos, mas a gente não pode ser tolerante com quem é intolerante. Então, questões que são racistas, xenófobas, nazistas, elas têm que ser banidas. Elas são crimes, então elas têm que ser censuradas. Mas para serem censuradas, tem que haver uma regulamentação para que isso saia. E existe já, tá? Existe essa regulamentação. Isso não pode, você não pode difundir um crime. Já existe essa regulamentação. Mas e você tem que retirar esse conteúdo. Mas quem que deve fazer essa mediação? Quando a gente fala de fake news, a gente tem que regulamentar, porque a gente tem que tirar esse conteúdo do ar quando ele atinge as pessoas, principalmente. Mas para que isso aconteça de uma forma democrática e dentro do devido processo legal, você tem que ter a regulamentação. E existe hoje várias forças querendo que não haja essa regulamentação. Bom, galera, é isso. Vocês viram que esse é um assunto super atual e necessário, né? Afinal, não basta a gente somente enxergar a comunicação como um direito conquistado e pronto. Pelo contrário, devemos ser atuantes e usar todos os recursos disponíveis, como a internet, por exemplo, de forma sagaz, porque não é de hoje que a comunicação e a mídia são utilizadas como ferramentas de controle de massa. E se a internet hoje amplia o acesso a outras informações, temos também as notícias falsas, ou até para tirar uma de gringo, as fake news, né? Que elas vêm trazendo muita confusão e desinformação de forma cada vez mais organizada e prejudicial para a nossa sociedade. É muito difícil de encontrar alguém que já não viu compartilhado, por exemplo, em um grupo de WhatsApp, alguma informação bizarra. Eu, por exemplo, recebi uns dias atrás uma notícia que dizia que usar secador de cabelo no nariz matava o coronavírus, porque o vírus não sobrevive a temperaturas acima de 56 graus. Enfim, não tem o menor cabimento e ainda pode colocar em risco a vida de milhões de pessoas esse tipo de informação. Em época de eleição então, né, galera, nem se fala. Eu recebi no meu grupo de WhatsApp da família um monte de notícia e é complicado que você não pode nem sair do grupo, né? As pessoas são sensíveis, minha tia fica chateada, fala que a gente tem que ficar unido, mas haja paciência, é complicado. Mas enfim, pessoal, nós precisamos ficar atentos e compreender que é necessário muito ainda para termos uma comunicação de qualidade, que de fato eduque e faça parte do processo de construção de uma sociedade mais justa, igualitária e com respeito aos direitos humanos. E que a gente faz parte desse processo. Bota fé? Então, se você curtiu esse vídeo, compartilha com a sua galera e lembra sempre de acessar o nosso site juventude.es.gov.br ou nosso Insta, @juventudes_es, que tem muita informação necessária que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Combinado? Valeu, pessoal! Até a próxima!